Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso no IBAPEV, no Instituto Bíblico Apóstolo Evani Vieira. Eu sou o Apóstolo Evani e nós estamos no curso Como Expulsar Demônios. Como esse tema é muito interessante, né? Muita gente não sabe lidar com os demônios. Quem são eles? Como eles se manifestam? Como fazer para expulsá-los? Tem que colocar a mão na cabeça da pessoa para expulsar? Na casa da gente, a gente pode expulsar demônios? Esse assunto é muito interessante, eu te convido a estar conosco nesse curso. Então vamos lá, vamos trabalhar o índice, para você ver o que nós vamos trabalhar nessas 15 aulas. Nós temos 15 aulas ou 15 módulos, onde você vai aprender com certeza muito mais sobre a batalha espiritual. Quando acabar esse curso, você já está expert, você já vai perder o medo de expulsar demônio. Quando o demônio se manifestar na sua casa, na sua igreja, você vai ter mais segurança, você vai entender como é que funciona o mundo espiritual. Muito interessante. Na primeira aula a gente vai falar hoje sobre a batalha espiritual. Na segunda aula, quem são esses demônios, né? No terceiro, por que o demônio nos odeia tanto? Na quarta, algumas características deles. Na quinta, como eles se apoderam das pessoas, né? Como é que eles entram nas pessoas, como eles entram. Sexta aula, como eles se apoderam das pessoas, parte 2. Na sétima, a parte 3. Oitava, possessão, incorporação e irradiação, são 3 coisas completamente diferentes. Nona aula, 5 armas contra o demônio, nós vamos ensinar. Décima, como aumentar a fé contra os demônios. 11ª, 10 formas de expulsá-la, olha qual é o interessante. 12º, 10 formas de expulsá-los, parte 2. 13º, porque às vezes o demônio não sai de um corpo. Você sabia que o demônio pode não sair de um corpo, né? Mesmo a gente expulsando o nome de Jesus? Vai ser muito interessante essa aula também. 14ª aula, como falar com os demônios, como é que a gente fala com ele, né? 15ª, destronando principados e potestades. Existem demônios superiores, né, aos demônios comuns que operam na terra aqui. Muito interessante. Então vamos à nossa primeira aula do nosso IBAPEV. A nossa primeira aula hoje é sobre a batalha espiritual. Você já ouviu falar da batalha espiritual? A gente entende muito da batalha do dia a dia, né? De trabalhar para poder se sustentar, não é verdade? Daquela batalha ali de ter que criar os filhos, né? Essas batalhas a gente entende. Mas e a batalha espiritual? Nós compreendemos como se manifestam, quem está lutando aqui em cima, tem anjo com demônio aqui em cima, né? Nas regiões celestiais. O que está acontecendo aqui agora, né? Nós não compreendemos, né? Como movimenta, porque aqui na terra é reflexo do que acontece aqui em cima. Você sabia? Você sabia que quem ganha aqui em cima, demônio ou anjo, é que as coisas vão acontecer aqui embaixo? Tem muita gente que não sabe isso, e a Bíblia ensina muito sobre a batalha espiritual. Jesus fala muito sobre isso, né? Sobre orar, jejuar, sobre vigiar, fala muito sobre o demônio, e tem muita gente que ainda não acredita, né, meus irmãos? A gente fica aí viajando sem entender o mundo espiritual e fica pensando assim, eu sou gente boa, eu sou uma pessoa que nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, não trai minha esposa, por que eu não vou para frente? Não consegue compreender a batalha espiritual, entendeu? Quantas dúvidas estão na cabeça das pessoas? Mas por que esse avião caiu? Por que Deus derrubou esse avião? Não entende nada, não entende nada. Nós temos que entrar no mundo espiritual para compreender o que acontece lá em cima, para depois entender o que acontece aqui embaixo. Vamos lá então para a nossa primeira aula. Vamos trabalhar o texto base, Efésios 6, capítulo 12. Diz assim, pois não temos que lutar contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das maldades nas regiões celestes. O apóstolo Paulo diz ao povo de Éfeso que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra marido, contra a esposa, contra cunhado, contra a sogra, contra pastor. Nós temos que lutar contra os demônios que estão usando as pessoas para poder nos perturbar, para poder travar a nossa vitória. Está compreendendo? Então nós temos que lutar contra eles. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual é nós lutando contra os demônios no nome de Jesus, ok? Então essa é a batalha que nós temos que aprender. Olha lá, batalha, vamos a alguns tópicos. Batalha espiritual é a luta entre os demônios e os anjos de Deus. Por favor, não entenda que Deus está lutando contra os demônios, como muita gente assim erroneamente diz. Deus deve estar lutando com o demônio agora. Deus lutar com o demônio. Deus sai do trono e fica dando soco no demônio. Vê se Deus se rebaixa a esse nível. Deus não precisa lutar com ninguém. Deus é o Senhor de toda a terra. A Bíblia diz que Ele olha para a terra treme. Quando Ele toca nos montes, os montes fumegam. Esse Deus é poderoso. Se Ele lutar com alguém, meu Deus do céu, não há a menor condição. Ele envia anjo para poder ajudar o seu povo a lutar contra o demônio. Então a nossa luta é contra a carne e o sangue, não é a luta de Deus, entendeu? Deus não luta, Deus envia reforço. Deus é como um delegado, né? Ele envia
ele envia os soldados, envia os policiais para prender os bandidos, mas ele mesmo não sai da delegacia. Então Deus, ele controla, entendeu? Deus não luta nada, entendeu? Deus não vai para o combate não, quem vai para o combate somos nós. Então a batalha espiritual é luta de demônio com anjo, e a gente repreendendo e anjo ao nosso lado. Deu para compreender? Outro tópico: na batalha espiritual temos que usar as armas que Deus nos deu, então os anjos lutarão ao nosso lado para vencermos os demônios. Então, volto a usar a ilustração dos policiais ou dos soldados de guerra, né? Os soldados, quando vão para a guerra, vão com metralhadora, vão com granada, né? Vão com bombas, e ali eles têm aquelas armas. Então o general não vai para a guerra, dificilmente o general vai para a guerra. O general ele monta o seu esquema, a sua estratégia, e os soldados é que avançam. Então o general é Deus e nós somos os soldados. E temos que estar armados. E tem gente que não entende nem a nada de arma na batalha espiritual. Por isso é que não vence. Aí está tomando tiro um atrás do outro dos demônios. Os demônios estão destruindo a família, destruindo o casamento, destruindo a saúde, destruindo a vida espiritual. E ele está lá que nem bobo na batalha. Então esse curso é para isso, para a gente ficar esperto, né? O apóstolo Paulo diz que ele golpeia, mas não golpeia no ar, né? Então ele golpeia certo. Nós temos que saber em quem temos golpeados. Como nós vamos golpear? Em quem vamos golpear? A quem? Então nós temos que estar prestando atenção nisso aí. Tudo bem? Vamos avançar então? Vamos a exemplos bíblicos de batalha espiritual para nós compreendermos. Olha o primeiro exemplo aqui, o rei Davi tocando harpa. Olha que interessante, ó, 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que coisa interessante. O rei Saul, ele estava manifestado demônio. E Davi falou assim: como é que eu vou fazer? Né? Eu não expulso demônio. No Antigo Testamento não existia expulsar demônio, né? Porque só se pode expulsar demônio no nome de Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Então o rei Davi sentiu de Deus tocar harpa. E quando ele tocava a harpa, o demônio se retirava momentaneamente, ou parava de manifestar. Então veja bem, no Antigo Testamento a batalha espiritual já era explícita. Então quer dizer, nós muitas vezes as atitudes que a gente tem de cantar um louvor, né, de abraçar alguém, né, de orar por alguém, o demônio pode sair dessa pessoa. Deu para compreender? Então esse é um exemplo interessante. Ele tocava a harpa e o Saul se sentia melhor, o demônio caía por terra. Você vê como é o poder de Deus, né? Deus usava o dedo do menino, né, para poder expulsar o demônio. Deus quer te usar também para expulsar o demônio da tua casa, da tua vida e de todas as suas finanças, de tudo aquilo que você possui. Olha que exemplo interessante. Vamos ao segundo exemplo. Jesus repreendendo um demônio que estava usando o apóstolo Pedro. Olha que interessante. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. O apóstolo Pedro era usado por Deus, mas tinha hora que ele era usado pelo diabo. E Jesus percebeu na hora que era o diabo que estava usando. Então Jesus não ficou discutindo com Pedro, porque a luta não é contra a carne e o sangue. Ele expulsou o demônio. Veja bem que Jesus fala com o demônio, ó. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Está falando de Satanás. Claro que ele virou o corpo para Pedro, mas ele está falando de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus percebeu que Satanás estava por trás disso. E nós temos que perceber que Satanás está por trás, às vezes, da esposa, do marido, do patrão, do vizinho, que quer nos perseguir. Nós temos que perceber e repreendê-lo. Para trás de mim, Satanás. Você está repreendido em nome de Jesus. Olha como é que é a batalha espiritual. Se Jesus não entendesse da batalha espiritual, ele ia ficar discutindo com Pedro. E o que isso vai adiantar? Ô Pedro, eu vou para a cruz sim. Não, o senhor não vai não. Não, porque eu tenho que ir. Não tem nada a ver, que lá era demônio. Quando é demônio não se discute. Quando é demônio se repreende no poder do nome de Jesus. Vamos ao terceiro exemplo, ó. Já também no Novo Testamento. Paulo expulsando um demônio do engano, né? Um demônio do engano. Atos 16, 18. Isso ela fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Bem, o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, estava andando e uma mulher ia atrás dele e falava: estes são servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo percebeu que não era Deus. Aquilo era um demônio querendo exaltá-lo. Aquilo era um demônio querendo dizer que eles eram os tais, que eles eram os poderosos, né? E ali também, de repente, era até uma estratégia do demônio para se infiltrar junto com eles, né? Queria andar junto com eles para poder se infiltrar e destruir o ministério de Paulo. Nós temos que perceber isso, que às vezes os demônios também estão por trás dos elogios, né?
Às vezes as pessoas chegam e elogiam a gente, falam que a gente é mais usado que todo mundo da igreja, que não entende por que o pastor não dá oportunidade. Isso é demônio, né? Tem elogio que não vem de Deus, vem dos demônios, são espíritos de engano. Então essa mulher parecia ser Deus que estava usando. Eles são servos do Deus Altíssimo, mas não era Deus. Então o apóstolo Paulo tinha discernimento, e nós temos que ter discernimento também de que não é Deus que está usando as pessoas. E que o apóstolo Paulo fez? Ficou perturbado e disse: sai de mim, sai daqui agora, Satanás, sai do nosso redor, entendeu? Cai por terra em nome de Jesus, você é um espírito de engano. E o demônio saiu dela na mesma hora. Olha que interessante, a batalha espiritual tem que ter discernimento, tem que perceber do outro lado o que está acontecendo. Nós vamos aprender tudo isso em nosso curso. E na aula que vem, não perca, nós vamos estudar sobre quem são os demônios. Fique conosco, nós vamos entender quem são eles, como eles agem, de onde eles vieram. Até daqui a pouco, Deus abençoe sua vida.